aí uma coisa que você manja, então, já que isso é ciência, o que é pseudociência? Então, aí a gente tem que separar da não ciência, né? Sim. Então, quando você pensa em pseudociência, você tem que pensar sempre no momento presente, à luz da informação que a gente tem hoje. Então, por exemplo, volta no século XVII, né? Um caso muito legal é do George Washington, primeiro presidente americano, né? Ele, com 60 e poucos anos, menos de 70 anos, ele teve uma gripe, tá? Todos os sintomas eram gripe, mas na época, 1700 uns quebrados, acha que tinha vírus, não tinha nada, né? Aí chamaram e era o presidente dos Estados Unidos, não era qualquer pessoa. Chamaram os 3 melhores médicos do país. Os médicos foram lá, olharam ele, viram os sintomas, aí o que eles recomendaram? Tirar meio litro de sangue dele. Antigamente tinha Sangria, meio litro de sangue, deram uns purgantes. Sim. Ele não melhorou, por que será? Porque é um vírus, né? Gripe, né? Aí resolveram, em 2 dias, tiraram 3 litros de sangue dele. Coitado. Morreu, né? Claro, morreu, né? Secou, ficou seco, parecia um palito seco, né? Morreu. E olha que é o presidente, imagina as outras pessoas. Imagina. Né? Então, naquele período, 1700 e pouco, surgiu um cara que fala, olha, eu vou propor aqui um método que não é tão medieval quanto esse, tal. Não é medieval, na verdade, é um método que você observa seu próprio comportamento, você faz uma anamnese bem feita da pessoa, vê as angústias da pessoa, e em troca, como medicamento, você dá uma aguinha diluída. Né? Naquela época, em contradição a esses tirar métodos... 3 litros de sangue? A homeopatia tinha uma valia. Entendi. Tinha uma valia. Então, ela não era pseudocientífica, era um avanço técnico a partir daquele outro. Né? Você mantinha o cara vivo, né? E tentava ver alguma coisa. Senão o outro, ele vinha, né? Então, matava. Na verdade, o problema é que o método da sangria, na maior parte das vezes, não funcionava. Né? Agora, teve que tirar meio litro de sangue de você e te dar água, me dar 1 litro dessa água. Não é verdade? Exatamente, claro. Tá? Só que aí o método homeopático cresceu. Chegando no século XX, foi se desenvolvendo tecnologia e outros mecanismos que criaram explicações alternativas melhores que a homeopatia. Aí a homeopatia virou pseudociência. Então, hoje, você tem sociedade de medicina que forma homeopata, é uma degenerescência, é uma vergonha existir isso. Se as universidades hoje fossem no século XVII, tudo bem, né? Tudo bem. Só que hoje a gente já tem evidências que explicam muito melhor o fenômeno do que o fenômeno da homeopatia. Logo, ele é completamente uma pseudociência, baseado simplesmente no efeito placebo. Né? Certo. E aí, o que falta para o médico? Perceber que parte da formação médica vem dessa onda medieval mesmo, né? E que médico não sabe nada de psicologia. Médico estuda sintoma, não estuda comportamento. Né? Se o médico estudasse comportamento de verdade, ele perceberia que os fenômenos comportamentais que ele vê ali é muito mais ligado ao efeito placebo do que a qualquer outra explicação da água, da memória da água, que não faz nenhum sentido. Né? Então, é verdade. Assim, existe uma diferença muito grande entre estudar sintoma e comportamento. Sim, claro. Né? Sim, né? Então, por exemplo, eu estudo você está com tosse. Né? Essa tosse pode ser simplesmente um comportamento... Olhando você no contexto, né? Pode ser um comportamento eventual, mas pode ser ligado a um quadro clínico. É um sinal e um sintoma relacionado a uma etiologia médica. Claro. O médico que avalia isso, ele vai colocar essa tosse num contexto. Né? Então, como é que você caracteriza uma doença? Você pega muitas pessoas com sintomas, grupos de sintomas, vai agrupando elas por similaridade, até você encontrar um grupo de sinais e sintomas comuns. Sim. E aí, o mais importante, você tem que encontrar um agente etiológico. O que causou aquilo, né? Que é o bichinho, o vírus, o que quer que seja. Né? Uhum. A partir daí, você fecha uma etiologia e cria uma doença. Então, todas as doenças são inventadas. Na natureza, as doenças não existem. As doenças são resultados de lógicas racionais humanas. São sistematizações. Né? São ideias. Tanto é que elas mudam. O diagnóstico muda. Né? Então, você pensar pseudociência leva muito em conta o momento atual. O grau de evidência que a gente tem de alguns fenômenos e a hierarquização das explicações. Tá? Existem coisas que não são científicas, mas não é pseudociência. É porque afeta você em outro nível. Então... Que é o que? As conspirações, seria? Não. Pensa, por exemplo, arte. Percepção artística. Tudo bem, tá. Né? Entendi. Então, por exemplo, você olhar um objeto e achar ele bonito, né? Qual que é o mecanismo por trás? Esse mecanismo, né, de pensar a beleza de um objeto ou algo do tipo, né, simetrias, coisas do tipo, é algo que não tem certo e errado, simplesmente é aquilo. Né? Então, quando na arte assim não tem nada científico? Tem. Não, né? O que tem são os métodos. Sim. Os métodos científicos. Mas, às vezes, você quer descrever o senso de belo.
Ah, tá. das pessoas. Mas o senso de belo não tem um certo, não tem um ideal. É simplesmente o que é. Né? Mas aí eu posso usar muitos métodos científicos para elaborar isso fisiologicamente, por aí vai. Né? Então você tem... A psicologia, por exemplo, ela é uma área muito complicada porque ela precisa de métodos interdisciplinares muito sólidos. Né? Um psicólogo tem que saber fazer uma boa entrevista, tem que saber aplicar um teste, tem que saber para que serve o teste, tem que saber psicometria. Eu acho que a área que... Eu gostei de ter feito psicologia porque ela usou muito de mim, assim, ela me puxa muito. Então, se você é alguém que se acha de humanas, você não é um bom psicólogo. Se você é alguém que se acha de biológica, você não é um bom psicólogo. E de exatas também, você tem que juntar. Né? Então, dentro da formação em psicologia, você tem uma área que é a psicometria. Né? Psicometria, por exemplo, como é que eu crio um teste? Como é que eu crio um teste para medir um atributo interno de você? É um pouco difícil, né? Pensa em inteligência, pensa em satisfação. Como é que eu meço esse atributo? Né? Isso vem de estudos do século XIX. Né? E como é que eu crio? Né? Isso não é ensinado direito nas faculdades de psicologia. Você aprende a aplicar o teste, mas você não aprende o porquê. Por que foi criado daquele jeito. Entendi. Isso. Você já deve ter feito vários desses testes. Lembra de um teste que você tem que ficar fazendo risquinhos? Já. No papel rapidinho? Né? Esse é um teste de personalidade. Aí o mecanismo é, da onde que fazer um tracinho tem a ver com o jeito como eu sou? Tem uma teoria. Só que é ensinado na faculdade? Não. O cara aprende a aplicar e corrigir, mas não sabe a teoria por trás. Aí vira místico. É igual eu olhar você... Tipo, se eu não te explicar nada, eu pedi para você escrever tracinho e olhar seu futuro pela borra do arroz, do feijão, do café, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Mas a pseudociência a gente pode falar que ela não tem o método, né? Então, ela até possui um método interno, Sim. mas esse método o mecanismo já foi refutado por outras evidências melhores. Falhou, né? Né? Falha sistematicamente. Isso. Assim, a homeopatia é uma pseudociência clara, é que dentro da medicina é fácil pegar. Na psicologia também, você pega a constelação familiar, né? Não sei se você já ouviu falar disso. Já que no direito usam muito. Tem muito professor de graduação que fica ensinando psicologia familiar, tem que rasgar o diploma, a pessoa que faz isso. Tá? Tudo bem que não vale muito diploma de psicologia hoje em dia, né? Mas tinha que rasgar. Tá? Porque a constelação familiar ela é muito interessante, porque ela usa uma técnica que... Constelação familiar, os caras vendem curso, ficam milionários, cara. Isso aí. Mas o problema não é ficar milionário. O problema são as explicações que você dá. Entendi. Por exemplo, você ter abortado uma criança, porque isso tem a ver com uma culpa sua do passado, de uma vida pregressa, isso é uma asneira. É uma asneira, Isso é doideira, sabe? né? Tem vários exemplos disso, e de pessoas que têm a sua psique realmente comprometida por causa desse tipo de prática. E aí tem uma questão interessante, por exemplo, a constelação familiar é só um exemplo. Não sei se você já viu uma, né? Imagina uma arquibancada com umas 20 pessoas, né? E aí você, tipo, tem o mediador e tem a pessoa que vai fazer a constelação, né? E aí essa pessoa já teve uma conversa antes, que você contava uma história, um contexto, né? Familiar, alguma coisa do tipo. E aí você seleciona pessoas dessa arquibancada, que em geral são pessoas que você nem conhece, para representar os personagens da sua Daquela história. história. Então, seu pai, sua mãe, enfim, né? E aí tem uma encenação, tem uma espécie de encenação, tá? E aí, essa encenação, esse método, é usado em outras práticas psicológicas que têm evidência, tá? Esse método, por exemplo, de você ver uma encenação sobre uma cena que te representa, ela te reposiciona mesmo. Ah, claro. Né? Então, em vez de você ser o alvo, você está vendo o que está acontecendo. Exato. Te dá insights. É muito legal, né? Assim, o problema não é a técnica. O problema é a explicação da técnica. Entendi. Então, no meio do negócio, alguém caiu. Aí o que eles falam? Depende, mas aí ele fala, tal pessoa, seu bisavô morreu porque matou sei lá quem, porque... Nossa. E o problema é que você coloca uma justificativa que você não consegue falsear. Que é, por exemplo, são energias dos seus antepassados que estão afetando a relação das pessoas. Entendi. Porra, vai se catar, velho. Sabe? Não dá, velho. Não, é vergonhoso. É vergonhoso você ter gente formada em psicologia E que faz aquele da essa forma bobagem. do corpo lá? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então, assim, muitas práticas, né, são pseudocientíficas não por causa da técnica, mas por causa da explicação da técnica. Sim. Né? O melhor exemplo atual é a constelação familiar. Tem um outro exemplo curioso também, que é a hipnose. Né? Hipnose. Hipnose é o contrário. Então, assim, eu vou te dar uma analogia que fica fácil de entender. Por que, por exemplo, hipnoterapia? Isso não existe. Não faz nenhum sentido. Hipnoterapia. Hipnose não é uma terapia, hipnose é uma técnica. Tá? Vou te dar um exemplo. Você sabe o que é um estetoscópio? Sim, Que o médico usa, sim, né? O estetoscópio.
Se eu te der um estetoscópio agora, você vai saber usar. Você coloca aqui, né? Você põe lá, tal, né? Você ouve uns barulhinhos, né? Alguma coisa, faz uma brincadeira, tá? A hipnose é como se fosse um estetoscópio. Então, você consegue ouvir coisas, ouvir sons. Acessar, né? Acessar algumas o Alberto coisas. Teve aqui, não sei se você viu. Sim, vi. Isso. Então, a hipnose te ajuda a acessar algumas coisas, né? Só que o problema é esse. Assim, se eu coloco um estetoscópio no seu coração e eu não sei ler uma sistolia extraventricular, por exemplo, uma sístole extraventricular, para que eu estou usando o raio do negócio? Entendi. Então, o grande problema, assim, hipnose é uma técnica. Se você é formado em psicologia e tem uma formação em psicologia clínica, mesmo que você tenha formação em hipnose, muito raramente você vai usar. Muito raramente. Para uma ou outra coisa, a maior parte da terapia é o lero, sabe? Certo. É a conversa, né? Você usar a hipnose como uma terapia em si, é como se eu criasse a terapia que eu falei agora, me fugiu o nome. A terapia do estetoscópio. Entendeu? Ou seja, eu estou reduzindo você aos sons que você produz por um instrumento que eu não sei nem avaliar. Entendi. Né? Assim, Aí essa galera da hipnose, que eu até falei com ele, né? Que anda ali numa linha muito, né? Você pula para um lado para o outro, né? Porque assim, então, como você falou, tem algumas coisas que o pessoal usa, né? Mas é uma linha muito, né? Então, o problema é a formação. Entendi. Então, por exemplo, você é formado em qualquer outra coisa e usa hipnose, você é mal formado, é pseudocientífico. Sabe? Eu até falei para ele, depois falei até pro Metaforando também, do lance que eu tenho passado negro, né? Que eu era ufólogo. E na década de 90 tinha uma moda que era fazer hipnose regressiva. Ah, sim, claro. Porque aí, assim, se a pessoa foi abduzida, ela vai te falar exatamente, cara, que ela foi. E eu cheguei a acompanhar alguns e o que até contei para eles, né? Não sei se você viu, acabou acessando traumas, entendeu? Que a pessoa teve. Então, por exemplo, uma pessoa ela foi abusada sexualmente, só que o abusador falou para ela, não, você acabou de ter um contato alienígena, entendeu? Normalmente a pessoa era muito pequena e ela ficava com aquilo na cabeça. Quando ela foi... Só que aí na hipnose regressiva, descobria que ela tinha sido abusada mesmo, entendeu? Então, aí assim, imagina que uma pessoa sem formação adequada faz isso. O que ela vai fazer com isso? É a mesma coisa. Eu olho o seu coração, nossa, seu coração está fazendo um sonzinho diferente. Se eu fosse um cardiologista, eu falo, mano, você está com a arritmia, vai procurar o coração. Negócio, lógico, né? Essa que é a merda, Entendi. entendeu? Essa é a formação Porque aí, básica. às vezes, a pessoa faz isso e ela tenta dar um diagnóstico em cima, é isso, Já né? viu a receita do xamã, né? Quando você transforma cientista em xamã, médico em xamã, é isso, sabe? Você pega uma técnica que ajuda a acessar algumas coisas, mas você não tem informação para lidar com o resultado disso e você dá uma explicação escalafobética. Isso gera mal. Sabe? E a psicologia como lida com o cérebro, né? Humano, né, cara? Que é um negócio complicado, né? Que todo mundo quer saber, né? Tipo, ela abre um leque para muita coisa entrar ali, né, cara? Sim. E aí, se o cara sabe falar, ele enrola a pessoa, né? Muito. Porque então, aí, cara, foi o antepassado. Você não teve um bisavô que morreu? Puta, pior que eu tive, cara. E aí? Pronto. E você como é que você colocou aquilo na cabeça dela, cara, você nunca mais vai tirar. E como é que você vai falsear isso? Né? Então, sempre me perguntam isso. Já me perguntaram isso algumas vezes. Você acredita em assombração? Né? Me perguntaram. Aí eu sempre respondo a mesma coisa. Assim, você só percebe, você só é afetado pelas assombrações que você sabe que te assombram. Sim. Sabe? Se você não sabe que te assombra uma coisa, você nem percebe. Você nem percebe. Se tem uma pessoa que você percebe que não gosta de você, é porque tem algumas coisas da interação que para você não bate bem, né? Só que você não consegue transformar num nome. Tipo, eu acho que ele não gosta de mim. Aí vira um encosto, sabe? Então, sua falta de percepção do outro, né? E sua falta de método em avaliar o quanto você não sabe do outro é o que cria todas essas mágicas. Cria. Né? E aí a galera em cima, né? Você falou que o problema não é ganhar dinheiro. O meu problema com muita pseudociência é os caras tentam enrolar para tirar dinheiro da galera. E ganha muito. E ganha. Ganha muito. Isso eu acho que é terrível, cara. E ganha muito. De novo, a gente volta na educação científica. É muito fácil te dar uma resposta para você estar certo. Sim, claro. Agora, eu te informar o quão errado você está, te dá autonomia e muitas pessoas não querem isso.